Polícia Federal soltou outra bomba aí no caso Marielle. Quando todo mundo menos esperava, vem nova bomba. Ontem foi o dia final do prazo que o ministro Alexandre de Moraes deu para a Polícia Federal apresentar o relatório final sobre as buscas e apreensões feitas nos assassinos ali, nos mandantes do assassinato da Marielle Franco. No dia em que foram presos aí Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa e alguns outros, a polícia também fez busca e apreensão, não só no endereço deles, mas no endereço de outros milicianos. E aí o que acontece é o seguinte, um dos assessores do Domingos Brazão, que tem o apelido de Peixe, ele estava ali no celular dele cometendo inúmeros crimes. A Polícia Federal descobriu ali que tem um esquema de desvio de dinheiro público que se liga ao esquema de desvio de dinheiro público do Cláudio Castro. Cláudio Castro é o governador do Rio de Janeiro, que quase foi cassado essa semana. Agora o caso vai para o TSE. O Cláudio Castro, ele quase foi cassado por abuso de poder econômico na eleição do Rio de Janeiro, porque ele desviou aí milhões e milhões de reais da CEPERJ, usando também ONGs, usando funcionários fantasmas, etc. E boa parte desse dinheiro foi para a campanha dele ao governo do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, lá no Rio de Janeiro está tudo dominado pelas milícias e pelos criminosos, então ele conseguiu se safar 4-3. Agora vai para o TSE. O TSE, a gente sabe, é um órgão político. A lei fica lá atrás. O que interessa é a articulação política. Então, dependendo da conjuntura do TSE, quando for julgado aí o governador do Rio de Janeiro, ele pode ser cassado por 7-0 ou absolvido por 7-0. Nunca sabemos, porque é o que eu digo, no Brasil a lei não vale nada. A lei só vale quando é para prender petista sem prova. O que vale é a articulação política. Aí saberemos a real capacidade do Cláudio Castro. O que se diz lá em Brasília é que estão fazendo chacota dele, porque ele dizia que ele tinha muito poder de articulação, que ele tem metade do STF no bolso, etc, etc. E, mesmo assim, ele não foi avisado e ele não sabia que ia ter operação contra o próprio irmão dele, que foi há alguns meses, e que a Polícia Federal está pegando ele. Pois bem, agora a Polícia Federal pega um dos comparsas. Acontece o seguinte, a Polícia Federal descobriu que esse assessor aí dos Brazão, chamado Peixe, ele tem negócios com um deputado federal bolsonarista, que é o deputado Pedro Augusto. Esse deputado, ele é o suplente da Flor de Lis. A Flor de Lis é aquela que foi caçada por ser uma assassina. Ela matou o marido / filho dela. Como assim, Thiago? Ele é marido e filho ao mesmo tempo? Pô. A Flor de Lis, ela é uma pastora evangélica conservadora da família tradicional brasileira. Ela adotou mais de 40 crianças, entre meninos e meninas. E aí ela casava com os filhos adotivos. Eu imagino o que ela não fazia com essas crianças, né? Bolsonarista não falha um. Aí ela casou com um dos filhos adotivos, se separou. Aí ela casou com outro dos filhos adotivos, e aí ela tinha um romance com outro dos filhos adotivos dela, que também tinha romance com algumas das filhas adotivas dela. Era um eu não vou usar aqui a palavra, mas era um cabaré. Eu ia falar outra palavra aqui bem pior. Era um cabaré a casa da Flor de Lis. Agora a gente sabe por que ela adotava tanta criança. Para fazer o quê com essas crianças, né? Que cresciam já queriam casar com ela. Pois bem, aí o que aconteceu? Ela se juntou com alguns dos filhos adotivos, que eram também namorados e amantes dela, para matar o outro filho adotivo, que era marido dela. Foi pega, foi caçada. Quando ela foi caçada, assumiu o deputado Pedro Augusto, que depois se reelegeu. Ele era o suplente dela. Pois bem, o Pedro Augusto, ele foi citado ali, ele está no celular do assessor do Domingos Brazão, mais um bolsonarista aí. O que fez o Pedro Augusto? Uma das assessoras do Pedro Augusto mandou mensagem ali, dizendo, olha, a gente tem 9 milhões de reais, a gente tem uma verba, emenda parlamentar aqui, a gente quer mandar para Unirio. E aí o Peixe falou o seguinte, não, para lá não pode. Por que para lá não pode? Porque para lá não ia dar para eles desviarem o dinheiro da maneira que eles querem. Aí ele falou, olha, vocês podem mandar para a saúde em Belford Roxo ou em Nilópolis, que são 2 cidades que têm prefeitos bolsonaristas. Pois bem, aí ela falou, o valor da verba é de 9 milhões e 100 mil reais. E aí eles iam discutir mais pessoalmente. Pois bem, as conversas de celular mostram ali. Agora a Polícia Federal pediu para abrir um inquérito para investigar esse desvio de verba. Peraí, então ele estava mandando os assessores aí dos mandantes do assassinato da Marielle tem negócios com deputados bolsonaristas para ficar desviando dinheiro aí de verba aí do Rio de Janeiro. Que coisa, hein? Que coisa. Pois bem, a Polícia Federal fez um pedido aí ao Supremo Tribunal Federal, no caso o relator é o Alexandre de Moraes, mas sendo abertos novos inquéritos,
se não tiver relação direta com o caso Marielle, parece que tem, mas caso não tenha, aí talvez seja sorteado um novo relator. E aí esse inquérito vai investigar aí desvios de verba que tem envolvendo aí Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. Só que a coisa vai piorando muito. O celular desse peixe aí tem muito crime. O peixe também estava discutindo aí com o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é aquele ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, muito amigo do Bolsonaro. Tem que lembrar uma coisa, geralmente deputados que são do mesmo estado, eles se veem como rivais, porque na hora da eleição, ou a pessoa vai votar nele, ou nele. Se forem do mesmo partido, nem tanto, porque o voto em um ajuda a eleger o outro, indiretamente. Mas nem do mesmo partido eram Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro. E eles não se viam como rivais. Pelo contrário, eles eram muito amigos. Tanto é que no dia do golpe contra a Dilma, o Bolsonaro falou Deus abençoe Eduardo Cunha e tudo mais, mas puxou o saco bem puxado do Eduardo Cunha, porque são amigos mesmo. Eduardo Cunha tinha muito contato com o assessor do assassino da Marielle, mas muito contato mesmo, a ponto de que o assessor do assassino da Marielle queria o contato de uma ONG, que é uma ONG que está ligada aí no escândalo aí de centenas de milhões de reais roubados pelo Cláudio Castro na CEPERJ, dos funcionários fantasmas, saque de dinheiro na boca do caixa, etc. E aí, o que aconteceu? Eles pediram para o Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, você tem o telefone aí da pessoa aí da ONG? Como é que funcionava? O dinheiro ia para a ONG, e aí essa ONG mandava o dinheiro para a conta da filha do Peixe. Peixe, o assessor aí do Domingos e Chiquinho Brazão. Aí, de lá, o dinheiro era distribuído para quem roubava esse dinheiro. Então imagina que você pensa, caramba, os deputados federais eles têm dinheiro para emenda parlamentar. Olha só como funciona a democracia do Brasil, que coisa bonita. Cada um dos 513 deputados tem aí 10, 15 milhões de emenda por ano, que são impositivas. O Lula tem que pagar, querer ele ou não. O que o Lula pode fazer, no máximo, atrasar o pagamento para fazer o toma lá da cá, articulação. Falar, vou te pagar lá no fim do ano, em vez de te pagar agora. Ainda mais em ano eleitoral, que os deputados querem receber a verba o quanto antes para ter alguma coisa para entregar antes da eleição. Pois bem, e aí o que acontece? Você pensa, nossa, bonita a democracia, que você vota num deputado, aí ele pega essa emenda, vamos supor um deputado aí pelo Rio de Janeiro, ele pega essa emenda e fala, eu fui eleito aqui com uma bandeira que é a bandeira da saúde. Aí você imagina que esse deputado vai pegar as emendas dele e mandar todas para hospitais, ele vai lá ver se está sendo feito, mandar para comprar ambulância, mandar para isso, para aquilo, ainda vai negociar com o governo mais emendas. Fala, que legal. Só que na prática, boa parte da população vota em Bolsonaro. E não é isso que acontece, né? É claro que não é isso. O que faz o deputado? O deputado chega e fala, vou pegar aí minhas emendas e mandar para uma ONG aqui, ó. Nossa, que legal, essa ONG deve fazer um trabalho muito bom. Qual o trabalho da ONG? O trabalho da ONG é pegar 99% do dinheiro e transferir para a conta da filha do assessor do político. Ou seja, roubar tudo. E 1%? 1% é para manter ali um site da ONG para fingir que estão fazendo alguma coisa que é para inglês ver, ou para trouxa ver. E aí o que acontece? Roubam tudo e vão roubando, e roubando, e roubando. Agora imagina esse pessoal que é político faz anos e anos e anos, o tanto que eles já não roubaram de emenda. Agora tem uma coisa, bolsonaristas, todos eles aliados do Bolsonaro. Quem é que estava no carro de som do Chiquinho Brazão fazendo campanha para ele ser deputado? O Flávio Bolsonaro. Olha só, nem são do mesmo partido e estavam no mesmo carro de som. Para um candidato tá no carro de som de alguém que nem é do mesmo partido, é porque eles são muito, mas muito amigos, porque o normal é que um candidato do partido A, ele vai ao Senado, ele vai pedir voto para o partido A também, a deputado. Por quê? Porque ele quer uma bancada maior do partido dele, para votar com ele nas coisas. Se você pede voto para um deputado de outro partido, é porque a afinidade que você tem com essa pessoa, a afinidade até talvez nos crimes, é muito maior do que a afinidade que ele tem com o próprio partido e com a própria bandeira do partido dele. Ou seja, você fala, é muito amigo. Foi assim Eduardo Bolsonaro e Chiquinho Brazão. Por isso que em 2018 e em 2022 estavam juntos no mesmo carro de som. E o Eduardo, já senador, pedindo voto aí para o Chiquinho Brazão. Você fala, que coisa, né? Muito amigos, amicíssimos. A família Bolsonaro inteira amiga aí, ligada aos assassinos da Marielle. Ok, aí o que se descobre? Que essa ONG, ela também é ligada no escândalo aí do Cláudio Castro. Eu vou falar, peraí,
Então, amigo do Bolsonaro, Cláudio Castro, que é quem estava segurando as investigações do caso Marielle, porque ele é quem manteve ali na Procuradoria gente que estava atrasando as investigações, ele está ligado num esquema que está ligado também um assessor dos assassinos da Marielle, cujos mandantes também são amigos aí do Bolsonaro. Nós falamos, todos os bolsonaristas aí juntos, todos eles têm um amigo em comum, que é o Jair Messias Bolsonaro. Que coisa! Lembremos que o outro mandante do caso Marielle, que é o Rivaldo Barbosa, delegado, o assassinato da Marielle ocorreu um dia depois do senhor Braga Neto, general Braga Neto, vice do Bolsonaro, indicá-lo ao cargo de chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aí quando ele virou chefe da Polícia Civil, e aí de acordo com todos os delatores, foi que o crime podia ser concretizado, porque ali eles sabiam, bom, agora ninguém mais vai investigar isso aqui, porque temos aqui a pessoa certa no lugar certo. E quem colocou essa pessoa? General Braga Neto. Aí você fala, meu, é muita, mas é muita corrupção, é muita safadeza, e o pior, é impossível falar disso sem você falar da família Bolsonaro, que está ligada com todos eles. Não tem um aí nesse caso, aí você pega o deputado lá, Pedro Augusto. O deputado, ele é suplente da Flor de Lis bolsonarista e ele é bolsonarista. Aí você pega o Chiquinho Brazão, também, o Domingos Brazão, também, o Rivaldo Barbosa, também, o Braga Neto, que foi quem colocou o Rivaldo Barbosa, também. Aí chega no Eduardo Cunha, outro. Aí você fala, pô, só tem bolsominion. Só tem gente amiga, muito amiga do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro aí. E matar justamente alguém que foi a Marielle, que brigou semanas antes com Carlos Bolsonaro. Olha, a polícia também pediu abertura de inquérito no mesmo âmbito aí para investigar o Domingos Brazão. São dois inquéritos diferentes. Por quê? Porque o Chiquinho Brazão, ele é deputado federal. E aí tem outros deputados federais, ele vai ser cassado, né? Mas ainda oficialmente é. E tem outros deputados federais envolvidos. Pelo menos mais um aí, que é o Pedro Augusto. O Eduardo Cunha não é deputado, a filha dele é. Veremos. Ó, isso é aquele tipo de coisa que é a pontinha do iceberg. Se for puxar aí desse novelo, vai sair muita coisa, muita coisa. Aí, esse é um dos inquéritos. O outro é para ver ali desvio de possíveis verbas e de conduta aí do Domingos Brazão, porque ele não é parlamentar, ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Aí fica aquela, caramba, alguém pode pensar, Tiago, se um parlamentar, você acabou de dizer, Tiago, tem mais de 10 milhões de verba por ano, e você vê que esses bandidos roubam a verba toda, por que o Domingos Brazão, que era deputado, ele fez campanha e tudo mais, ao lado do Flávio Bolsonaro, inclusive, para se tornar conselheiro do Tribunal de Contas, que não tem verba? Tem verba o Tribunal de Contas? Tem a verba do tribunal, tá? Mas ele tem emenda para roubar? Não tem. Como é que esse cara, então, tá ganhando muito mais? Ele prefere deixar de roubar aí 5, 10 milhões por ano de emendas que eles estão roubando para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Peraí, não fecha a conta, Thiago, fecha. Se ele for um juiz ladrão, se ele for um juiz corrupto, se ele fizer corrupção nas decisões dele. Aí você vê, pô, que coisa, todas as decisões do Domingos Brazão aí nos últimos anos, elas estão sob suspeita. Só que ser conselheiro do Tribunal de Contas tem muita influência também, até em indicação de outros cargos. Aí, cargos até que tem verba para roubar. Então, a segunda investigação é contra o Domingos Brazão nas negociatas que ele fazia ali, porque o Peixe era assessor dele. E estava pegando verba aí do irmão dele. Mas, que coisa. Então, ele era assessor de toda a família Brazão, mas oficialmente do Domingos. Então, ele pega a verba do Chiquinho Brazão, a verba de outro deputado, tal, manda para uma ONG e vai para a filha dele. E de lá, a Polícia Federal não diz no seu relatório final. Isso é sigiloso ainda. Mas de lá o dinheiro era distribuído aí para a quadrilha. Esse é o segundo inquérito. Aí a polícia pede mais 2 inquéritos aí. Um deles é contra o Rivaldo Barbosa e a esposa dele. Quando o Rivaldo Barbosa foi indicado pelo general Braga Neto, que depois viria a ser vice do Bolsonaro aí na chapa de 2022 e tentar dar golpe de Estado. Quando ele foi indicado pelo Braga Neto, tinha um aviso ali da Polícia Civil ao Braga Neto dizendo o seguinte, olha, não indique este homem porque ele tem um patrimônio aí muito maior do que o salário dele. Tem coisa errada aí, ele é envolvido com corrupção. O Braga Neto ignorou porque o Braga Neto aí tinha que colocar o homem certo no lugar certo, né? E colocou. O patrimônio desse Rivaldo Barbosa se dava como? Ele cobrava para não investigar crimes e cobrava muita grana para fazer vista grossa a crimes. E aí, o dinheiro era todo colocado na conta da esposa dele, que não está presa ainda.
E aí era muita grana. Então, o outro inquérito é para investigar ele e a esposa dele. O último inquérito que pede aí a Polícia Federal é para investigar aí armas ilegais que estavam na casa do Peixe, do assessor aí dos Brazão. Ele tinha aí armas ilegais na casa dele, armas com numeração raspada, então tem que ter um inquérito para investigar de onde vinham essas armas, por quê, se tem a ver com milícias, se tem a ver com facção criminosa, de onde podem ter sido desviadas essas armas, se ele adquiriu legalmente, ilegalmente, pode ser que ele adquiriu legalmente e raspou a numeração, se fez por quê. Então, isso tem que ter um inquérito para saber se talvez seja um esquema maior aí de tráfico de armas. Isso tudo aí vai ser investigado. 4 novos inquéritos e, olha, virão mais. Por quê? Porque agora o que se fala aí nos bastidores é que vai ter um 5º inquérito, que é o inquérito que vai investigar o seguinte. O inquérito da morte da Marielle está aí finalizado. Ó, foi assim, mandaram matar a Marielle, por isso, isso e isso. Agora é um inquérito que vai dizer o seguinte, tá, mas como é que não investigaram em 5 anos isso? O que aconteceu nesses 5 anos? Quem mexeu os pauzinhos, como, quando e quem estava envolvido nisso aí de mexer os pauzinhos para que esse crime não fosse elucidado? Só o Rivaldo Barbosa? Tá, mas quem mais? Rivaldo Barbosa, tá bom, ele é um dos mandantes, ele era o responsável por aquilo, mas ele não faz sozinho, faz? Ele tinha tanto poder assim que ele dá a decisão, ele dá a ordem, todo mundo assim, questiona, não falava com mais ninguém. Difícil, né? Muito difícil. E o Braga Neto indicou o Rivaldo Barbosa como? A coincidência. Oh, gostei do nome desse rapaz aí, Rivaldo, parece aquele craque da seleção brasileira. Põe ele aqui no cargo. Não, mas ele é corrupto, o Braga Neto, não coloca, ele tem um patrimônio enorme. Não, pô, mas chama Rivaldo, gostei. Ó, Barbosa, sobrenome bonito, põe ele. Será que foi por isso que o Braga Neto colocou? Não foi não, né? Então, veremos, saberemos em breve. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!